Colocar aqui rapidamente. Ok, agora sim, gravando mais uma vez. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, em nome da Associação Cultural Gnóstica, Samael Laxmi. Na semana passada, nós demos início a esse treinamento de teurgia, magia prática, no módulo de primeira câmara, já que esse mesmo treinamento nós continuamos na fase avançada, na segunda câmara, entregando alguns rituais, algumas práticas de teurgia e inclusive realizando na prática trabalho de teurgia com os membros de segunda câmara. Essa semana alguém me pedia ajuda para resolver algumas questões aparentemente, segundo ela, de cunho espiritual, e eu comentei com este colega ou com esta colega que esses pontos que nós estamos tratando aqui nessas 2 semanas, eles já permitem com que o estudante gnóstico possa começar a experimentar, a praticar o que é a teurgia, o que é a magia, possa começar, e de fato, a preparar as energias, a egrégora da sua casa, ou pelo menos do seu quarto, da sua habitação, preparar a sua aura, tanto no que diz respeito à limpeza, quanto numa preparação para o exercício da magia prática e despertar a consciência. E que hoje nós vamos dar continuidade, entregando, complementando essas técnicas, mas que é importantíssimo, primeiramente, o estudante saber que somente a prática, só a prática, nos vai trazer resultados específicos. De nada adianta carregar essas informações na cabeça, no intelecto ou no caderno, para quem usa caderno ainda, né? Então, por exemplo, basta a pessoa realizar uma vez, por exemplo, antes de dormir, bem concentrado, realizar a conjuração. E pode ser uma conjuração como o Belilim, que é facinho de aprender, para a pessoa perceber, se dar conta de que sua noite de sono vai ser diferente. Suas experiências oníricas se tornarão cada vez mais lúcidas, conscientes. Cada vez menos a pessoa terá uma noite agitada, conturbada. Então, é a prática que leva a isso. Do outro grupo, algumas pessoas me pediram se nós podemos fazer um workshop de desdobramento astral. E aí eu comentei, e aí comento agora com vocês, que nós vamos realizar um workshop de desdobramento astral, que só não vai sair em astral quem não realizar as práticas. É simples assim. Alguém me perguntava assim, Alexandre, desde que você entrou na gnose, você começou a ter experiências em astral? Eu prefiro dizer que desde que eu entrei na gnose, desde a primeira conferência de gnose, que foi em junho de 1988, que eu assisti, quando perguntei para o instrutor sobre desdobramento astral, e ele entregou a prática do faraó, desde aquele dia, comecei a realizar as práticas todas as noites. Eu me lembro que eu estudava pela manhã, ensino fundamental, no Brasil, fazia o 9º ano, tinha 14 anos de idade, e eu lembro que às vezes eu amanhecia o dia, ia para a aula com sono, amanhecia o dia exercitando, fazendo as práticas de desdobramento astral. O que eu quero dizer com isso? Que somente a prática nos leva à experimentação direta. Às vezes, claro, às vezes o nosso ser nos dá uma carona. Aqui em Portugal se diz boleia. Às vezes o nosso ser nos dá uma boleia. Uma boleia é uma colher de chá. Nos tira em astral sem a gente fazer uma prática. Nos desperta no mundo astral, nos leva a uma experiência bonita em um templo, da mãe natureza, enfim. O ser pode fazer isso e é muito comum que ele faça com o objetivo de mostrar ao seu filho, a nós,
a realidade dos mundos superiores e motivar a um entusiasmo. Mas depende de nós a prática. Então, esse workshop de desdobramento astral que nós vamos realizar, nós vamos ter a presença ilustre de um dos maiores médicos gnósticos que eu conheço, o Dr. Jesus Augusto Quinteiro, que está no Brasil há mais de 30 anos, missionário internacional. E o Jesus vai começar falando sobre a medicina natural, a medicina integrativa para o desdobramento astral. Então vai entregar as técnicas de purificação das 5 vias de eliminação e tudo relacionado à parte física, à parte biológica, os cuidados, as terapias com o corpo para preparar o corpo físico e os corpos internos para o desdobramento astral. Então, nós estamos definindo a data devido a compromissos com Jesus. Outro instrutor será o Fernando Castro. Fernando Castro, eu costumo brincar que é o 02 do mestre Michael hoje, é o braço direito do mestre Michael a nível internacional. Missionário aí com mais de 30 anos de experiência. Brasileiro, mas fez 1 ano de missão no Brasil e 30 anos de missão fora, Estados Unidos, México, Uruguai, Alemanha, França. E ele vai estar conosco também como palestrante na parte de teurgia para o desdobramento astral. Então, em breve vamos divulgar a data. Mas é importante, gente, e de nada adiantaria, ou de muito pouco adiantaria, se vocês que estão assistindo não realizarem as práticas. Então, é importantíssimo que todo o conteúdo que nós estamos passando para vocês desde o início dessa jornada possam ser praticados um pouco a cada dia. Esses dias alguém comentava assim, é que eu não tenho tempo. Gente, o dia tem 24 horas, né? Se você dormir 8 horas, sobram 16. Se você trabalhar 10 horas, sobram 6. Se dessas 6 horinhas que sobram, você dedicar aí pelo menos 15 minutos, meia hora para a prática, já será suficiente para ter comprovações, tá? Então esse tema que nós começamos a ver semana passada, e não é que nós vamos finalizar hoje, de maneira alguma, é que, como eu comentei, nós temos limitações para entregar todo o conhecimento na primeira câmara. Na próxima fase, na segunda câmara, é onde nós poderemos aprofundar realmente, sem ressalva, sem nenhum tipo de segredo. Nós poderemos repassar, inclusive, como eu disse, praticar com os estudantes gnósticos alguns trabalhos de teurgia, de limpeza, por exemplo, com o fogo, com a fogueira, com a água, com o elemental, por exemplo, do limoeiro, que são trabalhos de teurgia fortíssimos, mas para isso o estudante tem que já estar na fase avançada do curso. Tá bem? Então, opa, se alguém levantou a mão aqui, um momentinho. Para Fernando, fica à vontade, Fernando. Boa tarde. Aliás, como estavam falando aí do desdobramento astral, já faço essa prática já há muitos anos, muito antes de começar o curso de Gnosis. Portanto, o Faraó, já há muitos anos que eu faço e resulta muito bem e consigo ir astral muito facilmente, desdobramento astral. Só que tenho que fazer antes, tenho que tomar um banho, tenho que equilibrar, tenho que fazer uma retrospectiva do dia, como passou o dia, e só depois é que consigo ir para o desdobramento astral, ou projeção astral, por assim dizer. Tenho muito facilmente sonhos lúcidos, sou muito facilmente consigo ter sonhos lúcidos. Agora, a chamada projeção astral de se perceber de que sai do corpo, onde estou no meu quarto, e ir para um determinado sítio, não com muita frequência consigo fazer isso. Consigo fazer o sono lúcido, me encontrar num sítio, só não consigo saber de onde estou, do meu quarto para esse sítio, ainda não consigo perceber. Mas todas as noites consigo ter sonhos lúcidos, muito facilmente, e mais do que um sonho lúcido. Portanto, essa prática é muito boa e funciona muito bem. Maravilha. Fernando, agradeço aí o seu depoimento. Isso é muito importante, porque às vezes o estudante gnóstico, principalmente quem está começando, ele acredita que
certas experiências, certas comprovações só vão acontecer com muitos e muitos anos de prática, de estudo, e não é assim. Realmente, como diz o Fernando, olha só que legal, tem que haver uma preparação prévia. E isso, essa preparação prévia, Fernando, é o que nós chamamos de teurgia e magia prática. É a preparação do corpo, do iniciado, do estudante, do mago, é a preparação do ambiente, do local. Às vezes a pessoa passou um dia complicado, teve muito estresse, ou passou um dia com muita divagação mental, muito adormecido, não praticou a autoobservação, a chave-sol, aí ela chega à noite e ela quer que num passe de mágica a prática faça resultado. Então, o exercício do despertar da consciência é desde o momento que nós acordamos ao momento que nós vamos repousar. Né? Então, agradeço aí o depoimento aí do Fernando, e realmente a técnica de Faraó, a prática, funciona de forma formidável. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta sobre o que nós vimos semana passada, sobre o que é teurgia, o que é magia? Ficou claro sobre isso? Não há necessidade de ter medo. O medo é um grande obstáculo dentro do caminho do autoconhecimento. Tá? Na Gnosis, nós ensinamos a cada um a caminhar com seus próprios pés e dentro do seu ritmo particular, né? Então, para que cada um possa ir experimentando essas realidades de acordo ao nível que se encontra. Então, nós vimos que a teurgia é a arte, é a ciência de trabalhar com as divindades. Né? Então, por exemplo, mais adiante, na segunda Câmara, nós vamos realizar semanalmente as atividades de cura, os trabalhos de cura, onde nós trabalhamos com os mestres da medicina, Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, mestre Iracocha, mestre Esculápio, Anjo Adonai, mestre Smun, Arcanjo Rafael, e tudo isso é teurgia. Semanalmente, na segunda Câmara, nós trabalhamos com o logo Samael, logo de Marte, pedindo força, proteção, ajuda, isso é teurgia. Nós fazemos trabalhos, práticas com o Senhor Jeová, Senhor dos Exércitos Celestiais, pedindo harmonia no lar, paz, compreensão. Trabalhamos com os elementais da natureza, tudo isso é teurgia. E a magia é isso, é quando nós aprendemos, quando o estudante gnóstico aprende que o exterior é o reflexo do interior. Então, eu vou exteriorizar aquilo que naquele momento eu estou vivendo internamente. Se eu estou equilibrado a nível mental, se eu estou em harmonia com a minha mente, com os meus pensamentos, com a tranquilidade, uma serenidade mental, se a nível emocional, a nível astral, a nível de sentimentos, há uma tranquilidade, uma serenidade, uma harmonia, uma paz, isso vai refletir no mundo físico. Então, quando eu aprendo a modificar a realidade ao meu redor, sabendo que o exterior é o reflexo do interior, isso é magia. No momento que eu já entendi que assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora, assim como é nas dimensões superiores é no mundo físico, eu aprendo a mudar, a transformar a minha realidade ao meu redor, isso é magia. Então, essas práticas que nós estamos ensinando é justamente para que a gente aprenda a preparar o nosso corpo físico e corpos internos, preparar o nosso ambiente para o exercício da magia prática de despertar a consciência. Falamos sobre a lei das antíteses, sobre a luz e as trevas, sobre o branco e o negro. É importante nós não perdermos tempo nem energia pensando. Esses dias alguém falava assim: ah, mas eu não acredito que existe isso de loja negra, né? Não é possível que na criação tenha a maldade está nos homens. Sim, a maldade está nos homens, mas existe na natureza, em todos os evangelhos, desde o Bhagavad Gita, desde os textos hindus, tibetanos mais antigos, já é falado sobre esse embate da luz com as trevas. Esse é o piso preto e branco
ou branco e negro dos templos de mistérios. São as fichas brancas e negras do xadrez. Isso é a luz e as trevas, né? É o yin yang, é o santo afirmar e o santo negar. Então, o estudante gnóstico deve aprender que, olha só, atenção nisso. Quanto mais você vai cuidando das suas energias, quanto mais você vai potencializando as suas energias, quanto mais você vai aumentando a sua frequência, quanto mais você vai aumentando a sua vibração, mais você está expandindo luz. E quanto mais você expandir luz, as trevas buscam a essa luz para se alimentar, para sugar, para drenar. Por isso nós devemos aprender a nos defender. Agora, olha só uma coisa interessante, e é importante frisar. Gente, os maiores ataques que o estudante gnóstico recebe no dia a dia não é do mundo exterior, é do mundo interior. É de dentro de cada um de nós. São provenientes do próprio eu psicológico, do próprio ego, que quer fazer com que nós nos desviemos, que quer fazer com que nós abandonemos o caminho da autorrealização. É o próprio ego que começa a fazer esses ataques. Então, e olha só, semana passada, creio que foi a Kelly que perguntou se existem pessoas que sugam energia ou que fazem ataques de forma inconsciente, acho que foi essa a pergunta, e nós comentamos que sim, que existem pessoas. Gente, atenção, o ego, quanto mais o ego é desenvolvido numa pessoa, maior o seu poder hipnótico, maior o seu poder de ataque. Então vamos supor, uma pessoa invejosa, uma pessoa que alimenta a inveja dentro de si, ela nutre a inveja, ela alimenta a inveja dentro de si. Quando ela olha, por exemplo, uma outra pessoa, em vez de ela admirar a beleza, em vez de ela ficar feliz com o progresso, com o triunfo, com o sucesso da pessoa, da família do outro, ou por outra pessoa ter conquistado um patrimônio, um bem material, uma pessoa invejosa, ela vai emanar, ela vai irradiar, o ego da inveja vai irradiar uma energia de tipo venenosquiriana, é uma energia literalmente proveniente do abismo, das infradimensões da natureza. O invejoso, ele emana, ele irradia energias venenosquirianas àquela outra pessoa que ele está direcionando a sua inveja. E essa força, se aquele que recebe não tem um estado de consciência, porque, olha só, é ego versus consciência. A pessoa transmite energia negativa pela carga egóica. Se a outra pessoa que receberia essa carga energética egóica está num estado de consciência, de autoobservação, ela não recebe essa influência, porque a consciência forma uma barreira, forma uma proteção. Agora, se aquela pessoa que está ali recebe essa carga egóica, está adormecida, está fascinada, está identificada, está sonhando, dormindo a consciência, ela recebe essa energia. E eu não estou me referindo aqui ao eu da inveja, mas pode-se falar do ego da luxúria, que em muitos casos não é nem um ego, já é um demônio. Então, hoje existe uma superexposição a nível de mídias sociais, uma necessidade da falsa personalidade, muitas vezes, de se expor. Mas do outro lado da tela, você não sabe quem está olhando as suas publicações, qual o tipo de energia que ela está emanando para você. Ok, tem pessoas que fazem essa superexposição por questões profissionais. E a única recomendação que se tem em relação a isso, as pessoas que trabalham com a própria imagem, é reforçar as práticas de proteção e defesa. Não tem jeito. Agora, se você puder vincular o seu serviço ou o seu produto sem vincular a sua imagem, seria melhor ainda.
porque se recebe essas descargas de inveja, de orgulho, de luxúria, de vaidade, etc, etc, etc. Então, muitas vezes a pessoa acha que alguém fez feitiçaria para ela, alguém fez bruxaria, alguém fez um trabalho de magia negra, quando na verdade não é isso. A pessoa, através de uma superexposição, permite, se torna vulnerável a que o ego de outras pessoas emanem energias venenoscrianas até ela. Então, fica aí essa reflexão. Nós paramos na semana passada, falamos aqui sobre algumas formas de ataque. Isso aqui é formidável, gente. Isso aqui, atentem para esses detalhes aqui. Aqui tem um ponto que nós falamos aqui sobre os vícios. Os vícios, eles drenam a energia do indivíduo. Aí depois a pessoa vai dizer: ah, mas eu estou sendo sugada por uma força negativa, por uma entidade tenebrosa. São os próprios vícios que estão sugando, que estão drenando a sua energia. Atenção a isso. As lavas astrais criadas pela própria pessoa, pela perda de energia. E aí nós falamos sobre as conjurações, sobre as orações e ficamos hoje de falar sobre os trabalhos de limpeza, não é isso? Banho de planta, defumação, uso do enxofre. Tá, ok, vamos para cá então. Mas antes de passar para cá, eu gostaria de saber se vocês querem falar alguma coisa, se vocês têm alguma pergunta relacionada ao que nós falamos agora há pouco, se vocês têm alguma dúvida sobre a pronúncia das conjurações, se vocês tiveram a oportunidade de ler o material que nós enviamos. O material que nós enviamos, aí quase 50 páginas, ele é um material embrionário ainda. Eu tenho trabalhado nisso. Tranquilo, meu irmão Aldo. Mas compartilhei com vocês aí já, para vocês terem algum material do que nós estamos aqui falando, porque tudo isso está nos livros, gente. Está nos livros. Você pega um livro do mestre Michael, por exemplo, Apontamentos de Medicina Natural, Filosofia da Medicina e Teurgia Médica. A quantidade de fórmulas que tem nesse livro de teurgia e magia. Outro do mestre Galeno, Tratado Filosófico das Enfermidades e Sua Cura. O livro Medicina Oculta e Magia Prática, do mestre Samael. Os livros do mestre Laxmi. Então, essas fórmulas estão dispersas em várias obras. Nós tratamos de condensá-las, como eu disse, no que nós podemos fazer em nível de primeira câmara. Tá? Abrimos para as perguntas aqui. Anthony tinha levantado a mão. Anthony, quer perguntar alguma coisa? Quer comentar algo? Fica à vontade, meu irmão. Eu queria perguntar sobre o ego da luxúria, que você falou que não é ego, é demônio. Até então eu entendi ele como ego. Tá bem. Quando eu citei o termo demônio da luxúria, o mestre Laxmi nos diz que, como foi o pecado original, como foi o primeiro ego que surgiu da luxúria lá na Lemúria, há alguns milhões de anos atrás, o mestre diz que esse eu, ele vem se robustecendo, ele vem se fortalecendo vida após vida, retorno após retorno, ao ponto de que em muitas pessoas da humanidade esse ego tenha o status de demônio, ou seja, ele tem uma incidência, uma força hipnótica muito grande, muito forte, e nós só temos uma ferramenta para lutar contra esse demônio, que é viver o instante, viver o aqui e agora, viver o presente. É não descuidarmos do instante, é não descuidarmos do aqui e agora. É o nosso campo de batalha, onde nós temos vantagem aqui no mundo físico, vivendo de momento a momento. Porque o ego, ele tem uma história milenar para nos contar, ele tem experiência de muitas e muitas vidas. Se nós formos travar uma batalha com o ego a nível mental ou a nível astral, é muito difícil nós sairmos vitoriosos,
pela experiência que esse ego tem. A grande vantagem que nós temos é aqui e agora, no instante, no momento. O mestre Michael, essa semana, nós assistimos ele ontem, foi através de uma palestra direto da Grécia, da nossa sede internacional. O mestre dava uma dica assim: quando você acordar pela manhã, se disponha, fale para você mesmo: nesse dia eu não cometerei esse erro. Nesse dia eu não cometerei essa falha. E você vigia o dia todo, esteja em autoobservação e no mundo físico não cometa esse erro. Por mais que surjam pensamentos, emoções relacionadas a esse ego, a tal ou qual ego, seja ele qual for, no mundo físico você não deixa ele atuar. Você não permite ele atuar da maneira que ele está acostumado a atuar. Vigie. E repita esse exercício no dia seguinte. Antes de você dormir, como falou o Fernando lá no início, antes de você dormir, faça uma prática de retrospecção, observando como foi o seu dia e vendo em que momento esse defeito, esse ego quis se manifestar. Estude qual foi o centro da máquina humana, qual é o cilindro da máquina humana que esse ego utiliza para se manifestar. Se é o cilindro intelectual, se é o centro intelectual através dos pensamentos, se é o centro emocional, se é o centro motor, se é o centro instintivo ou o centro sexual. Faça uma análise e no dia seguinte se disponha novamente a não cometer erros ou falhas ou dar manifestação a esse agregado. Peça ajuda à sua mãe divina, ore à sua mãe divina. Bendita mãe Devi Kundalini Rami, eu te peço, ajuda-me, dá-me compreensão, dá-me força para trabalhar sobre esse defeito. Ajude-me, mãe, elimina de minha natureza interior, de minha mente, de minhas emoções, o defeito que estou trabalhando. Então, Anthony, o termo demônio da luxúria é porque nesta humanidade atual, este ego adquiriu por idas e vindas, por tantas e tantas existências, adquiriu uma autonomia, né? Uma vontade negra, diríamos assim, né? Uma força de vontade, quase que de uma entidade à parte a nós. Mas sobre isso a gente vai falar em outro momento. Sobre a pronúncia do Belilim, alguém tem alguma dúvida sobre a pronúncia das conjurações? Gente, imprima, para você decorar a conjuração, coloque num print no celular e quando você for realizar, você lê ali a conjuração, está no momento sem fazer nada, aprenda a conjuração, decore a conjuração. Esses dias alguém comentou comigo assim que teve um ataque no mundo astral, no mundo dos sonhos, e ela começou a fazer a conjuração, mas não lembrava, porque não decorou ainda a conjuração. E é impressionante como várias pessoas já relataram que com a primeira frase da conjuração já tem resultado. A Denise está fazendo um print agora, legal. É isso, é com a prática. A prática é que vai, como diz o ditado, a prática faz o mestre, né? É a prática. Então vamos lá, gente. Sobre os banhos de planta, vou projetar aqui um outro slide aqui rapidamente, que faz parte de um workshop. Só um momentinho. Olha só que interessante. Mais uma vez aconteceu o que aconteceu semana passada. O cursor do notebook desapareceu aqui na minha tela. Interessante isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao normal. Senão vai no gogó mesmo. Opa, acho que deu certo. Voltou. Obrigado. Então, o workshop que a gente trabalha também é a magia dos perfumes, mas vamos falar aqui rapidamente sobre. Lembrando, gente, quando nós falamos sobre os banhos de planta, quando nós falamos sobre as defumações, nós estamos trabalhando diretamente com os elementais da natureza. É importante que vocês lembrem,
Porque senão cai no terreno da superstição que semana passada nós falávamos. Senão cai no terreno da crendice, cai no terreno da mecanicidade. É importante você saber que quando nós utilizamos um óleo essencial, seja ele qual for, de o aroma que for, quando nós utilizamos uma defumação, as plantas que você coloca dentro, as resinas, nós estamos trabalhando com os elementais da natureza, pedindo aos elementais da natureza. Então, os elementais da natureza, nós vimos lá no tema Evolução, Evolução, depois nós tivemos uma palestra também já sobre os elementais aqui com vocês, que são os espíritos da natureza, é a essência, a alma dos elementos e reinos da natureza. Então, são seres de natureza etérea que vivem e se desenvolvem na quarta dimensão. Então, esses elementais são eles que têm o atributo de curar, de proteger, de limpar o ambiente, de limpar a nossa aura, de limpar a egrégora da nossa casa, do nosso escritório. Tá? E esses elementais são dirigidos diretamente pela bendita Mãe Natureza, Stella Maris, Tonantzin, Pachamama, seja o nome que for que se dê à natureza. Tá? Então, isso é o exercício de magia prática do despertar da consciência. Então, aprendermos a trabalhar com os elementais é importantíssimo para que a gente possa adentrar no terreno da magia prática e da teurgia. Tá? Então, aqui a gente fala sobre os perfumes em várias culturas. Eu não vou entrar nesse ponto aí, porque, como eles faz parte de um workshop de aromaterapia que a gente vai ver adiante, que eu queria frisar aqui para vocês. Algumas das principais aplicações da aromaterapia ou da teurgia utilizando os aromas. Né? Então, os óleos essenciais, as essências, os banhos, as defumações. Gente, como é que são feitos os banhos de planta? Tá? Como são feitos os banhos de planta? Então, você pode utilizar vários ingredientes, vários elementos para fazer o banho de planta. Você pode utilizar folhas. Atenção, gente. Prática pura. Eu prefiro fazer os banhos de forma macerada, né? Com maceração, com planta. Quando você fizer eles por trituração, por maceração, as plantas têm que estar verde. Ou seja, você tem que ter as plantas que você vai escolher tem que estar verde, porque você vai colocá-las dentro de um balde ou de uma bacia, de um recipiente com água, e você vai triturar essas plantas ali dentro d'água. Você vai extrair o sumo, extrair, vale a redundância, o extrato daquela planta. Tá? Então você pode fazer o banho de duas formas. Assim, por trituração, por maceração, que é muito mais recomendado pela parte da magia. Você está ali pedindo aos elementais, você está fazendo ali, pedindo aos elementais que depositem nesse banho a sua força, seu poder, para limpar as pessoas que vão utilizar esse banho. Porque você pode fazer um banho de planta não só para você pode fazer também para a sua família, desde que eles não se oponham. Conheço desse caminho tantos e tantos estudantes gnósticos que faziam os banhos de plantas para toda a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para a mãe, para o pai, mesmo eles não fazendo parte do conhecimento. E eles sentiam benefícios, sentiam a melhora tomando banho. Né? Em alguns casos, que não é um, são vários casos, que um estudante gnóstico conseguiu trazer a família toda para a gnoses, utilizando a teurgia e a magia prática. As pessoas da família constatando a melhoria, o bem-estar, o benefício, tudo que trazia a teurgia e a magia prática para elas. Tá? Então você pode fazer o banho de planta tranquilamente para quem está com você, desde que a pessoa queira, né? Obviamente, tomar o banho. Então você pode fazer por maceração, por trituração. Você pode colher as plantas verdes ou comprar em um mercado. Né? Quais as plantas? Várias plantas. Aí no Brasil, a imbaúba é uma planta que tem no Brasil, é um arbusto muito fácil de encontrar. Sálvia aqui em Portugal, eu vi só em botânicas, em esses lugares que vendem plantas, né? Floriculturas. Mas eu não vi na rua. Na Espanha eu vi muita sálvia assim no campo.
Losna não vi por aqui em Portugal ainda. No Brasil tem muito. Arruda, sim, aqui em Portugal tem. Chorão ou chorona, no Brasil tem muito. Aqui em Portugal, o que você vai usar, gente? Você vai usar alfazema, lavanda, que tem bastante, alecrim, que aqui em Portugal, para todo lado você vê alecrim. Muito, muito alecrim florido, lindo o alecrim. Eucalipto, tem muito eucalipto aqui em Portugal. Pinheiro, cipreste. E outras plantas que eu não sei como é que chamam o nome aqui, né? Mas, por exemplo, a gente chama de flor de fogo, o cariaquito morado. No Brasil tem bastante flor de fogo. Então, você junta aí manjericão, alfavaca. Você pode utilizar 1, 3, 7 plantas para preparar o seu banho, tá? Ou por maceração, se for por maceração por trituração, plantas verdes. Agora, a outra forma de fazer é por infusão. Por infusão. Então você coloca uma panela, coloca aí um caldeirão. Ô, gente, agora que eu tô olhando aqui, você não me falaram nada, não tá passando o outro slide que eu tô falando, né? Eu tô falando aqui, olhando o slide e não tinha visto que no grupo não tava, que na página não tá aparecendo. Me desculpem. Quando for assim, vocês podem me interromper, tá? Eu estava olhando aqui meu PowerPoint, mas não estava aparecendo na tela. Pronto, agora apareceu aí. Deixa eu voltar aqui só o slide. Ok. Principais aplicações, falei óleos essenciais, essências, banho e defumações. E nos banhos aqui estamos falando algumas plantas. Lá na apostila que eu enviei para vocês, tem outras plantas aí vocês vão encontrar, tá bom? Então, se você for ferver, se você for usar o banho fervido, aí você pode usar planta seca, não tem problema, tá? Pode usar plantas verdes, claro, e plantas secas, quando for fervido. Então você coloca um caldeirão ali, uma panela, e coloca com água, obviamente, e você coloca as plantas dentro e deixa essa água ferver. Quando ela ferver, você desliga o fogo, tampa, e aquilo fica ali um tempo, fazendo aquele extrato, né, aquele chá dessas plantas. Aí você vai coar, nos dois casos você vai coar. No caso da trituração, da maceração, você pode deixar esse banho um pouco ao sol, recebendo os raios solares, e tomar o banho de planta, preferivelmente deve ser tomado de dia, tá? Preferivelmente ainda de dia. Independente se for de manhã ou à tarde, mas enquanto houver sol, é a indicação que se dá para isso. Você pode acrescentar ao banho de planta óleos essenciais. É importante observar a qualidade desses óleos essenciais, tá bem? Evitar óleos essenciais ou essências que sejam muito químicas. No Brasil, olha, tem até algumas coisas aqui no chat que eu acabei de olhar. No Brasil, eu recomendo as essências, os óleos essenciais, as essências e as defumações da Parvati Aromas. Não recebo comissão nenhuma pela propaganda, tá? O proprietário dessa empresa é um estudante gnóstico aí de mais de 30 anos. Eu dei primeira câmara para ele em 1990. Foi fruto da primeira turma de primeira câmara que eu dei em Manaus, quando voltei do curso de missionários. Ele está até hoje, é um grande missionário, um dos maiores missionários que o Brasil tem até hoje. E ele é proprietário da Parvati Aromas. Os óleos essenciais, as essências, ele tem uma infinidade de defumações para tudo que você imaginar, tudo de excelente qualidade. Então, procurar no Instagram aí, Parvati Aromas, vocês encontram, tá? E aqui em Portugal, a gente vai ver como é que faz para fornecer, tá? Eu estou já com os contatos fornecedores de óleos essenciais do Brasil para trazer para cá e manipular, já que eu manipulo as fórmulas também há muitos e muitos anos. Então, vou manipular umas fórmulas aqui em Portugal em breve, espero poder ter isso aqui, tá? Então, vocês podem utilizar também no banho, colocar óleos essenciais. Muito cuidado ao utilizar essência de canela, tá?
porque a canela, o óleo de canela, quanto mais puro, maior a probabilidade de ele queimar a pele. Queimar não é, você não vai pegar fogo a sua pele, não. Tá? Mas de deixar uma marca aí, que depois sai. Mas canela, quanto mais puro, mais. Então você tem que usar com moderação o óleo de canela, tá? Rosas pode usar à vontade, rosa, jasmim, heliotrópio, flor de laranjeira, sândalo, mirra, benjoim, estoraque, pode usar à vontade. Mas a canela tem que usar com atenção, tá? Rubi, eu acho que é Eliana, né? Eliana, eu quando saio de casa faço belilim. Ótimo. Belilim é formidável, é fantástico. Denise, eu já vi pessoas usarem o boldo para banho. Eu particularmente nunca utilizei, tá? Não quero dizer que não sirva, mas eu não tenho um registro, eu não conheço um registro gnóstico de boldo para banho. Mas é uma planta. Toda planta tem elemental. Então, pode ser utilizado. E particularmente utilizo as que os mestres nos ensinaram e outras que a gente aprendeu durante a nossa jornada, a nossa caminhada, né? Que ele perguntou ali por que é recomendado sempre de dia. Gente, existem rituais, práticas, exercícios que são realizados de dia e existem outros que são realizados à noite. Isso devido à influência, diretamente à influência do Sol e à influência da Lua. Existem rituais gnósticos que só são praticados à noite, sempre à noite. E existem rituais que são praticados na aurora, outros ao meio-dia. Então, é devido à influência energética do Sol e à influência da Lua. Então, são rituais, cerimônias e práticas diferentes para cada um, para cada influência astrológica diferente, tá? Vamos continuar aqui. Aí eu vou passar. Tá aqui. Preparação do corpo, mas a prática aí tá. Cozinham-se todas essas plantas ou simplesmente se macera numa bacia, no balde, depois se agregam as essências. A pessoa deve tomar um banho com todas essas combinações a cada 7 dias até completar 7 vezes. Sumido, tá? Não apareceu aqui o final da frase. Então você pode fazer semanalmente. Já me perguntaram, gente, quantos banhos eu posso fazer por semana? Depende da sua atividade profissional, se você lida muito com o público, se você trabalha em lugares de ambiente pesado, que você sente um ambiente pesado, você pode fazer a cada 2, 3 dias. Tá? Se você tem um trabalho mais tranquilo, não se sente pesado, não tem questões emocionais negativas com frequência, não sente fatigado, cansado, assim, coisas que possam ter relação a uma baixa energética, você pode fazer uma vez por semana. Tá? Mas você pode fazer mais de uma vez, não tem problema nenhum. Banho de planta você pode fazer, não tem contraindicação. Tá? Outra coisa, atenção, antes de tomar o banho de planta, primeiro deve-se tomar um banho normal. Tá? Atenção a isso. Você primeiro toma o seu banho normal, sabonete, shampoo. Você já está lá com a sua bacia dentro do. Você já fez o banho já está pronto. A bacia, o balde já está dentro da casa de banho, dentro do banheiro. Terminou o banho normal, não se seca. Aí você faz ali uma petição, faz um pedido aos elementais desse banho novamente, através do seu ser, meu Pai, meu Senhor, meu Deus, tu que és meu real ser, meu Deus interno. Bendita Mãe Devi Kundalini, Ramio, te peço que nesses momentos intercedas por mim ante os elementais desse banho, pedindo a esses elementais gloriosos que atuem na aura das pessoas que vão tomar esse banho, limpando, retirando forças negativas, ondas mentais, eliminando energias tenebrosas da aura da pessoa ou do ambiente, tá, gente? Você pode passar um pano, você pode lavar o seu quarto, a sua casa com banho de plantas. Mesma recomendação, primeiro limpa a casa normal, faz uma faxina, né? Tira a poeira, a sujeira, varre, passa uma esfregona, um pano de chão com
desinfetante normal, com que você usa para limpar, e depois aplica o banho de planta na casa, ou no quarto, ou no seu negócio, no seu escritório, tá? No seu empreendimento. Pode se fazer, não tem problema nenhum. Então, primeira observação, primeiro faz-se o banho normal, depois toma o banho de planta. E você vai jogando o banho, cabeça, tudo, tá? Na gnose, o banho é tudo, cabeça, limpando bem a região da glândula pineal, pituitária, todo o corpo. Enquanto você está jogando banho, enquanto você está tomando banho, você está pedindo os elementais que limpem seu corpo, que preparem para o exercício da magia prática, que impregnem de boas vibrações, de boas frequências, de boa energia. E, se possível, ao final, não se seque. Se possível, se não tiver no inverno, né? Se você puder deixar o banho secar no próprio corpo. Dependendo do lugar que você estiver, se você estiver em Manaus, por exemplo, você sai do banheiro, antes de você sair do box, você já está seco. Você já está até transpirando, de tão quente que é. Então, se possível, deixar o banho secar no corpo, tá? Então, isso sobre o banho de planta. Sobre o uso dos óleos essenciais, das essências. Você pode usar como perfume, tá, gente? Por exemplo, eu tenho aqui alguns que eu separei para mostrar para vocês. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho perfume. Esse aqui é de Vênus, a base dele é essência de rosas, mas não tem só rosas. É um perfume relacionado ao planeta Vênus, que rege o amor, a paz, a harmonia. Aqui tem um óleo essencial do signo de Virgem. Quem é que faz aniversário agora, dia 5 de setembro, né? A Judite, virginiana. Então, o óleo essencial dos virginianos é sândalo, tá? Tenho aqui Capricórnio, minha digníssima e amada esposa Kelly, capricorniana, essência de pinos. Essa essência aqui, Orosboros, é uma fórmula do Fernando, que tem 19 aromas diferentes, 19 essências diferentes. Aqui é do signo de Sagitário, que é aloe. Então, o óleo essencial você pode usar durante o dia normal. Você pode substituir o perfume pela essência, pelo óleo essencial. Tá? Não tem nenhuma contraindicação. Com a vantagem que os óleos essenciais normalmente são bionaturais, orgânicos, e você pode trabalhar com a parte de elementoterapia. Tá? Então, se não quiser substituir o perfume, use para fazer suas práticas. Desdobramento astral, meditação, vocalização de mantras, etc, etc. Sobre o banho de planta, alguma pergunta? Alguma dúvida sobre os banhos de planta? Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Boa tarde, Águida, fica à vontade. Eu cheguei um pouquinho atrasado, desculpe o atraso, né? Mas eu ainda Tudo bem. consegui pegar essa questão do banho. Aí você falou que pode ser tomado o banho da cabeça toda, né? Isso. É porque, assim, tem alguns banhos, assim, pelo meu pouco conhecimento, que quando você toma e ele influencia energeticamente no chakra coronário, né? Então, são todos os banhos que pode ser tomado, assim, não corre risco de você não estar preparado energeticamente e sentir alguma tontura ou passar mal. Tá boa essa pergunta. Gente, não existe contraindicações para nenhum banho de planta, tá? Não existe. O que ocorre, eu não quero entrar por aí, mas o que ocorre é que alguns religiosos de algumas correntes não banham a cabeça, não colocam banho de planta à cabeça por, por porque trabalham com outros tipos de energias, com outros tipos de forças que eles fazem alguma preparação
um tipo de preparação da glândula pineal para que essas forças, essas energias se manifestem, se expressem. E o banho de planta, ele literalmente ele limpa. Ele limpa e nos carrega com outro tipo de energia, que é a energia da mãe natureza, a energia dos elementais da natureza. Então não existe contraindicações, tá? Não existe. Pode banhar. Olha, eu tenho, como eu falei, já tenho mais de 3 décadas aí como instrutor gnóstico, nunca senti, ou nunca vi, nunca ouvi nenhum estudante gnóstico dizer que teve qualquer consequência ou qualquer distúrbio ou qualquer sintoma negativo pelo banho de planta, tá? Não tem, não. Isso aí já entra em outro terreno aí que eu particularmente não gostaria de entrar nesse momento por questões didáticas, diríamos assim. Nunca se mistura banho de planta com sal. Pode misturar sim, não tem problema não. Você pode usar o sal grosso como, como um dos ingredientes do banho de planta, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma contraindicações. Tá? Então é isso. Milucho, acho que é a Emily, né? Emily, pois é, Emily. Então é isso. Gnosticamente, a orientação banho de planta é tudo. Cabeça, tronco e membro. Tem algum lugar do corpo que é recomendável usar óleo essencial como perfume? Denise, aí já são práticas específicas, tá? Vamos supor que você está fazendo uma prática para desenvolver o cardias, desenvolver o coração, né? Desenvolver o chakra cardíaco, desenvolver a intuição, a inspiração. Então você pode aplicar na região do coração a essência de rosas, o extrato de rosas, né? Se você conseguir combinar rosas com nardo, melhor ainda, com óleo de nardo, com essência de nardo, melhor ainda, tá? Mas aí é uma prática específica, tá? Então vamos supor, a pessoa tem muita divagação mental, né? A mente dela, muitos pensamentos ali, muita divagação mental. Então ela pode aplicar na região da cabeça, né? Da coroa, na região da cabeça, ela pode utilizar, por exemplo, o óleo essencial de incenso, de olíbano, pode usar pinos, cipreste, mirra, e aí ela vai passar nessa região da cabeça para aliviar os pensamentos, né? Então, nos órgãos sexuais, por exemplo, a pessoa ela está trabalhando com a energia sexual, com a transmutação, seja de casado ou de solteiro, ela pode magnetizar essa região com óleo de cedro, né? As damas utilizar o gerânio, o óleo de gerânio. Gerânio é formidável. A calêndula para as damas, aqui como a maioria são mulheres, calêndula é formidável. O óleo essencial de calêndula para as damas, para a região dos ovários, é formidável. Calêndula, gerânio. Então, pode sim ser aplicado algum óleo específico, mas aí já está relacionado a uma prática, a um trabalho que você está realizando em algum local, em algum chakra que você está querendo trabalhar, ou alguma questão específica, tá? Mas, como perfume, a gente costuma fazer, passar assim na mão, ó. Esse aqui não tem rolon, as outras que eu tenho não estão aqui, estão dentro da minha bolsa. Tem rolon, essa aqui não tem uma boca grande, então eu pego, coloco na palma da mão, passo, prego e aplico. Passo na cabeça, na fronte, nos braços. Pode passar um pouquinho e aplicar no entrecênio, na laringe. Não tem problema nenhum, tá? Pode usar como perfume. Tá bem? Alexandre, eu falar. tenho um de menta aqui, e é da Pavarte Aromas, esse de menta aqui. Então, você usa para quê ele? Na hora de dormir, eu cheiro. Muito bom. O óleo, a essência de menta, que é a menta piperita,
Ele é excelente, excelente para uma noite tranquila de sono, para um sono reparador. E o elemental da menta, ele ajuda na lembrança dos sonhos, das experiências oníricas e ajuda no desdobramento astral, tá? O elemental da menta, eu vou escrever aqui, o mantra da menta, do elemental da menta, é o mantra Raon Gaon. Então, quando você aplicar elemental da menta piperita, tá? Você pode usar esse mantra. O Fernando, se for não tem planta, pode fazer só com sal marinho? Pode sim. Não tem problema não. Tá. Vamos ver que tem umas levantadas aqui, eu esqueci de passar a palavra. Tinha 3 pessoas com a mão, agora só tem uma, Denise Moura. Fica à vontade. Sobre o banho, ele precisa ser fresco ou eu posso fazer para a semana? Boa, muito boa pergunta. Olha, você pode fazer ele para a semana, não tem problema. Ainda mais se você estiver num local aonde seja friozinho, arejado, ele demora mais para fermentar, tá? Ainda que o banho fermentado não tem problema nenhum. Não tem problema você tomar, você fez há 3, 4 dias, está tomando e sentiu que ele está um pouco fermentado, não tem problema. Ele não perde o efeito, não, tá? Mas pode fazer sim, tá muito boa a sua pergunta. Pode fazer para você tomar durante a semana, para você utilizar ele durante a semana, tá? Pode sim. Emily, sim, esse mantra para recordar os sonhos ao acordar já conhecia. Tá ótimo. Mantra Raum Gaon com a menta. Mãozinha levantada, Denise Moura. Mais alguma pergunta? Já perguntou? Tá. Águida, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta. Não sei se já foi abordado esse assunto, mas eu gostaria de saber se há alguma recomendação em relação ao banho. Se pode ser fervido, se é melhor ser macerado, qual a melhor recomendação para que a gente possa estar usufruindo melhor das propriedades da natureza. Tá bom. Esse slide, você tá vendo o slide escrito preparação do corpo para magia prática? Tá dando para ver aí? Acho que tá. Tô sim. Tô vendo agora. Então, vamos lá. Então, nesse slide, a gente comenta aqui: cozinham-se todas as plantas ou simplesmente você macera num balde. Então, Agnes, você pode usar das duas formas, tá? Particularmente, prefiro, quando possível, fazer a maceração. Você colocar as plantas verdes dentro de um balde, de uma bacia com água, e você ir triturando ali dentro da água, esfregando e tritura, e aquilo ali vai se convertendo num grande chá. Você vê que vai ficar, a água vai ficando escura, né? Então, costumo recomendar a maceração porque você está em contato com o chakra das mãos, você já está magnetizando, é um trabalho de magia ali com os elementais, tá? Mas, se não for possível fazer assim, faça cozido, né? Faça ele fervido. O importante realmente é fazer. Em relação à temperatura do banho, você pode tomar ele, para quem preferir tomar ele um pouco mais morno, ou na temperatura ambiente, não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhuma indicação em relação a isso. Mas alguém tinha levantado a mão, eu não consegui ler quem foi, não sei se a pergunta já foi respondida já, ou se quiser fique à vontade que eu vou passar para a parte agora da defumação, tá bem? Então vamos lá. As defumações. A defumação, gente, é milenar o uso das defumações. Isso quando a gente faz workshop de aromaterapia, a gente estuda ou a gente traz evidências da presença dos banhos de planta, das defumações, desde lá de trás, das culturas tanto do Oriente quanto do Ocidente, mais antigas que se tenha notícias, né? No Oriente, os mosteiros tibetanos, os lamas tibetanos utilizam as defumações, grandes incensários, dia e noite. As defumações é uma coisa assim formidável para abrir a atmosfera do local, tá? Então,
Aí registros na Grécia, nos mistérios de Eleusis, as pitonisas, né, aquelas sacerdotisas conhecidas como oráculo no templo de Delfos, tudo tinha muita fumaça, muita defumação, muito salmério, né? Quando a gente vai na cultura celta, os druidas, mesma coisa, muita defumação. Tá? E se a gente for lá para as culturas da América Central, América do Sul, tive a oportunidade de visitar no México, passei 15 dias no México em um congresso de antropologia no ano 2000, com o mestre Laxmi, e tive a oportunidade de visitar ali Teotihuacan, Pirâmide do Sol, Pirâmide da Lua, Pirâmide de Quetzalcoatl, e ali tinham incensários ao ar livre, né? Incensários em pedra, onde eram colocado carvão, brasa, e eram colocadas resinas, as plantas. Tive a oportunidade de visitar Machu Picchu, no Peru, e outros lugares sagrados no Peru, porque não é só Machu Picchu, e a presença dos incensários de pedra ao ar livre em vários locais da peregrinação de Machu Picchu. Então, o banho de planta nos é orientado que ele tem a capacidade de limpar o corpo físico, o corpo vital, o corpo etérico, e que as defumações elas conseguem chegar e limpar o plano astral, o plano mental, e purificar até mais além, né? Então, as principais resinas de uma defumação que nós utilizamos é a resina do incenso, conhecido também como líbano. Incrivelmente, aqui em Portugal, eu achei com facilidade em vários herbários, né? Empórios, achei em lojas de produtos esotéricos, incenso de muito boa qualidade, isso é o que me surpreendeu. Gente, atenção, incenso não é palito, tá? Quando a gente fala de incenso, não são esses palitos aromáticos assim que a gente. Não, isso aqui são varinhas aromáticas, isso aqui serve para aromatizar o ambiente. Não tem efeito de defumação, não, tá? Então, incenso são os grãos, pesquisem aí os grãos de incenso. Entra na internet, pesquisem aí a resina de incenso, também chamada de olíbano. É um dos 3 perfumes que os reis magos levaram no nascimento de Jesus, né? Incenso e mirra. Mirra também é uma resina. E a outra resina é o benjoim, como está aí, também conhecido por estoraque. Para quem está em Manaus, nós temos uma resina maravilhosa chamada breu branco, no Amazonas. Então, você pode usar as resinas como base e agregar as plantas. Deixa eu voltar aqui. Aí tá, vamos continuar aqui na defumação. Então, por exemplo, você pode preparar a sua defumação. Eu tenho uma defumação aqui que tem 19 ingredientes. Tem 19 ingredientes nessa defumação, esse vidro aqui. Então, tudo eu comprei em Portugal. Tem nada que veio do Brasil aqui. Eu consegui tudo aqui. Então, as resinas, aí você pode usar. Aí na apostila que eu mandei para vocês, quem já teve a oportunidade de ler, tem algumas fórmulas, né? Acho que tem algumas fórmulas de defumação ali. Então você pode acrescentar, além das resinas, não vou abrir aqui o outro slide, porque acho que vai demorar. Esse meu cursor, assim, o que está acontecendo com ele? Olha só, a Denise disse que curou usando óleo de coco com óleo essencial de olíbano. Olha que maravilha. Legal, um excelente depoimento aí. Gente, as resinas, na defumação, resinas, você acrescenta com as resinas. Por que tem que ter resina, gente? Porque se você tiver só planta, vira um fumacê só e acaba rapidinho.
sua defumação acaba muito rápido. Então é melhor você colocar a resina como base. Aí você pode acrescentar, sim, plantas secas. Plantas secas. Gente, existe defumação para limpeza do ambiente. Existem defumações para harmonia no lar. Existe defumação própria para meditação. Existe defumação própria para trabalho de cura, de medicina, de terapia. Por isso eu recomendei ali a Parvati Aromas, porque ele tem um catálogo muito amplo com todas essas especificações, tá? Então, plantas secas, você pode colocar café de boa qualidade, café moído, tá? O café moído ali, café de boa qualidade, o café excelente para preparar a atmosfera, para trazer alegria, prosperidade, boas vibrações do café. Isso é utilizado já desde a época dos incas, dos maias, ali, dos antigos. Né? Você vai utilizar. Aqui não tem rapadura. Aqui em Portugal não tem rapadura. Na falta da rapadura, você pode usar um açúcar mascavo de boa qualidade. De boa qualidade, tá? Melhor qualidade você conseguir um açúcar mascavo. A rapadura traz muita doçura no ambiente, o açúcar mascavo traz harmonia, muita harmonia, integração, tranquilidade. Você pode colocar isso tudo junto, como eu falei, essa que eu fiz aqui tem 19 ingredientes. Tá? Você pode colocar as gotas de óleo essencial, essências. Gente, isso aqui é alquimia, é teurgia. Tem muita fórmula pronta, que a gente entrega fórmulas prontas, mas tem muito do sentir aí do mago, da maga, de você sentir aquilo que vibra com você. Tem pessoas que gostam de tal aroma, outras já acham repugnantes. Por exemplo, eu não vibro muito com a citronela, eu não gosto muito do aroma da citronela. Mas tem gente que adora o aroma da citronela. Então, é muito particular, entende? Tem pessoas que preferem aromas mais amadeirados, outros preferem mais adocicados, outros mais florais. Então, você tem que ir descobrindo isso. Deixa eu ver aqui. Eu estou escrevendo aqui, vou já projetar aí no grupo. Resinas, plantas secas, pode usar café, rapadura, açúcar mascavo, essências. Aí, outros tantos ingredientes, né? O pólen de abelhas é formidável, principalmente para os casais ou para as mulheres que queiram se magnetizar. O pólen tem muita relação com a mulher, com o eterno feminino, tá? Tanto que é um dos melhores repositores hormonais que existem é o pólen. Eu estou já com fornecedor para trazer o pólen em grande quantidade do Brasil, porque aqui eu achei pólen é muito caro. Então eu quero preparar, vou preparar uma medicina natural, uma fórmula do Mestre Lakshmi, chamado Progestoven, que é um repositor de progesterona, repositor natural, hormonal para as damas. Então eu já consegui alguns ingredientes aqui, e aí vou preparar para fornecer aqui no grupo tanto os óleos essenciais, as defumações, para a gente poder ter isso para os estudantes gnósticos, e é uma forma da gente ajudar também a manter o nosso espaço físico, né? O nosso Lumisial, o nosso centro de estudos gnósticos. Então, pólen de abelhas, não sei se vocês conhecem a cânfora. Anabela, não entendi a sua pergunta. Para fazer defumação, casas, que se diz, não entendi. Tem, amor, obrigado. Anabela, se quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fica à vontade. Eu não entendi o que você escreveu. Ou como diz aqui em Portugal, não percebi. Não percebi o que escreveste. Não estou a perceber. Quando a gente está a fazer uma defumação, a gente tem que dizer, pedir, o que é que se diz? Boa, boa, agora eu entendi. Muito boa, excelente sua pergunta, Anabela, porque eu já até ia esquecer de falar isso. Quando você está fazendo a defumação, o mais recomendado que possa se fazer é as conjurações, tá? Você vai passando a defumação, aqui passando a latinha, saindo a fumaça, e você vai fazendo, lendo ali a conjuração
pode ser dos 7 gêneros, que é dos 4 tem latim, até você se familiarizar, você pode fazer. Vai passando em nome de Michael, que Jeová te mande, te faz daqui, Shavajote, em nome de Gabriel, que Adonai te mande, te faz daqui. Pode fazer mentalmente também, tá? E aí você faz as conjurações, terminou de passar a informação e as conjurações, aí você faz uma oração pedindo aos elementais das plantas, das resinas, das essências depositadas nessa defumação, que esses elementais atuem na aura da sua casa, das pessoas que moram aí, né, purificando, preparando, iluminando, limpando, para que protejam e defendam o seu lar, tá? Então, é isso. A Emily diz, sim, cânfora é muito bom. A cânfora, você sabe onde eu encontrei aqui em Portugal a cânfora? Nessas lojas de chinês. No chinês aqui, em Valongo, tem uma que chama Hipersol, que bem no balcão, quando você vai pagar, logo no balcão tem ali os tabletes de cânfora. São umas barrinhas brancas. A cânfora ela é excelente para limpeza do ambiente, é excelente para medicina, para trabalho de terapia de cura. Cânfora é excelente. Tá? Como será que na época da peste negra na Europa, se você for olhar, os médicos utilizavam uma máscara que tinha um bico assim, e dentro da máscara eles utilizavam as bolinhas de cânfora para não serem contaminados, de tanta ação bactericida que tem a cânfora. Tá? A Emily falou sobre o enxofre. Gente, o enxofre, atenção, o enxofre tem que ser usado com cautela. Tem que ser usado com cautela por vários motivos. Primeiro, quando você queima o enxofre, ele é altamente tóxico. Então Então, vamos lá. Quando é que eu vou usar o enxofre? O enxofre ele zera tudo. Ele limpa tudo. Não é à toa que os inframundos, que a involução, que o Avit, os vapores são os vapores de enxofre, né? O enxofre incandescente. Então ele é formidável para desintegrar larvas, íncubos, sucos, ele é tremendo. Você pode usar o enxofre, pitadinha do enxofre no solado do sapato. Você tem o seu sapato, você levanta a palmilha, coloca uma pitada de enxofre em cada lado. Isso para quê? Se você trabalhar em ambientes carregados, você tem que visitar cemitério, que é um ambiente pesado, se você tem que lida muito com o público, frequenta ambientes considerados ambientes densos, você pode usar o enxofre no sapato. Ok. Agora, para queimar isso, a Denise colocou ali, coloca uma pitada de enxofre na palmilha do sapato, é isso mesmo. Agora, para queimar, você tem que ter um cuidado, porque ele asfixia, ele sufoca, assim, tá? Então, quando é que você vai queimar o enxofre, que nós recomendamos? Vamos supor, você alugou, você arrendou uma casa, você vai mudar de casa, você vai montar o seu negócio, você alugou um espaço para montar o seu escritório. Você não sabe quem passou por ali, o que fizeram ali, que tipo de energia tem naquele ambiente. Então você pode queimar o enxofre durante 7 dias, 3, 7 dias. Todos os dias você pode queimar o enxofre ali para zerar aquela atmosfera. E depois de fazer 3, 7 dias de enxofre, depois aí você vem queimando o açúcar mascavo, a rapadura, ou uma fórmula de defumação para harmonia, para formar a harmonia, para formar a aura daquele lugar. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu queimo enxofre no lugar assim, o que é que eu faço? Se é um ambiente grande, eu coloco a lata com carvão em um ponto estratégico do ambiente, da casa, abro um pacotinho de enxofre, que normalmente vem 10, 20 gramas de enxofre, aí jogo aquele pacotinho todo, jogo o pó de enxofre dentro e saio correndo. E vou embora. Fecho a casa, fecho o local e deixo ele queimando. Você chega no outro dia, mesma coisa, acende carvões novos. Ah, e detalhe, a lata que você usar para queimar enxofre, atenção, a lata que você usar para queimar enxofre, depois você descarta ela, joga fora. Deita fora, como diria aqui em Portugal. Deita fora. Por quê? Porque ela fica impregnada de enxofre.
E aí depois, qualquer outra defumação que você for fazer nela, você vai sentir o cheiro do enxofre. Quantas vezes fazer defumação? Você pode fazer todo dia, 3 vezes ao dia. Não tem contraindicações. Nenhuma contraindicação. Você pode fazer quantas vezes for. Ah, e outra coisa, não é só em ambiente fechado, tá? Eu lembro quando eu morei no monastério no Brasil, o Monastério Moria, primeiro monastério gnóstico do Brasil, fundado em Campo Grande, em 19 de maio de 1997, foi inaugurado pelo próprio Mestre Lax, e nós estávamos ali, trabalhei durante quase um ano e morei mais de um ano no monastério. Eu saía pelas ruas do monastério defumando as ruas. E aí alguns estudantes gnósticos novos, recentes, perguntavam, mas por que você está defumando a rua se a fumaça está indo embora? Não, existe uma aura, todo lugar tem uma egrégora. Não é a parede, não é um ambiente com teto fechado que faz com que exista aura, qualquer ambiente. Então, por isso você pode defumar ao redor da sua casa, sem problema nenhum, ali na frente do seu comércio, do seu escritório. Ah, posso defumar dentro do carro? Pode, claro. Carro também tem, o veículo, carro também tem sua egrégora, né? Sem dúvida alguma. Gente, estamos caminhando. Deixa eu ver se falta muita coisa aqui. Só um momentinho. Ah, símbolo de proteção. Sinal da cruz, estrela, microcódigo, pentagrama. Mais alguém aqui assistiu a palestra do pentagrama? Que eu enviei lá no YouTube? 2 vezes. A Anabela assistiu 2 vezes. Ô, paciência, hein? Parabéns. Obrigado pela gentileza. Gente, tá lá aquela palestra. Não é pouquinho, né? Fui eu que ministrei, não, mas tá muito boa. Muitos já estudantes gnósticos muito antigos utilizam essa palestra. A gente fez uma pesquisa muito detalhada, fiz um estudo muito pormenorizado, histórico, depois nas fontes dos mestres, Samael, mestre Lax, mestre Michael, mestre Sofia. Então, ela está bem completa, tá? Por isso eu não vou gastar o tempo de vocês aqui falando o que já está ali gravado, tá bem? Perguntas aqui sobre defumações, gente? Fica à vontade. Nos nossos encontros de segunda câmara, sempre utilizamos as defumações. Sempre. Sempre o instrutor prepara o ambiente antes com a defumação. Por isso é importante vocês conhecerem isso. Para quando chegar na hora da iniciação de vocês à segunda câmara, ou as atividades, não saber o que está acontecendo. Achar que alguém está tocando fogo no lugar. Não é, são defumações. Semana que vem eu vou dar um tema intitulado A Iniciação. Já é bem a prévia da palestra de transição para a segunda câmara. Então, vou falar semana que vem sobre a iniciação. O que é a iniciação, vários aspectos ligados à iniciação. Tá bem? E alguma pergunta? Sinal da cruz gnóstico. Vou fazer aqui o sinal da cruz gnóstico, tá? Deixa eu colocar aqui um slide, só um momentinho. Aqui. Vou voltar para cá. Só um momento. Esse slide aqui. Sinal da cruz gnóstico. Está de pé aqui. Então, sempre que nós fazemos as nossas práticas, as nossas orações, nós começamos e finalizamos com o sinal da cruz. Então, o sinal da cruz gnóstico, ele é feito, você usa esses 3 dedos aqui, os 3 dedos, essa é a saudação gnóstica, vocês vão aprender mais adiante que a saudação gnóstica é feita dessa maneira.
Talvez você já tenha percebido aí o Aldo, quando ele entra, sempre ele fala paz reverencial, né? Essa é a saudação gnóstica em segunda câmara, tá? Mas não tem problema eu falar aqui, não tem problema. Então essa é a saudação gnóstica, paz reverencial. Paz reverencial significa que a paz esteja convosco, que a paz esteja em vossos corações. Se você vê as imagens do mestre Jessuá Ben Pandirá, do mestre Jesus, quase sempre você vê ele nessa posição, né? Então, tem um porquê isso. Então, vamos falar sobre o sinal da cruz gnóstico. O sinal da cruz gnóstico, ele é feito da seguinte maneira. Vai faltar espaço aqui, hein? Mas tá bom. Deixa eu empurrar para cá o notebook. Então, com os 3 dedos, você faz em nome do Pai, em nome do Filho, até onde vai a sua mão, em nome do Espírito Santo e do Sacratíssimo Tetragrammaton. Em nome do Pai, em nome do Filho, até onde vai a sua mão, em nome do Espírito Santo, esquerda, direita, ó. Esquerda, direita, e do Sacratíssimo Tetragrammaton. Então observem que a cruz que nós fazemos forma uma cruz completa, não é? Olha lá. Em nome do Pai, do Filho, olha, é uma cruz completa. Acontece que em outras religiões se faz o sinal da cruz dessa forma. Você vê que forma uma cruz ao contrário, né? Uma cruz de cabeça para baixo, não é isso? Estão percebendo isso? Não, na gnose nós utilizamos o sinal da cruz formando a cruz inteira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do Tetragrammaton. Então, essa é a persignação. Tá? Deixa eu só olhar o que tem aqui, e aí eu já me levanto para finalizar fazendo a estrela microcósmica. Aldo, fica à vontade, pode falar, meu. O Aldo está dizendo ali que todas as religiões fazem sinal da cruz investido. A maioria faz mesmo. Verdade, até na igreja não alongam e fazem. Deixa eu olhar aqui, sumiu aqui o que estava escrito. Isso, eu não quero entrar por aí. Vocês vão ver, para quem me conhecer presencialmente, que presencialmente eu não sou tão cauteloso assim, eu falo mais. Né? Mas conferências gravadas eu tenho cuidado. Tá? Depois que eu me formei em Direito, então eu tenho mais cuidado ainda. Que uma coisa é você falar sem conhecer as leis. Depois você conhece as leis, você só comete erros se você for muito tonto. Né? Então, para evitar ações e processos, então eu me calo muito nessas conferências assim, mas presencialmente a gente fala mais. Tá? O sinal da cruz ele foi modificado por um papa chamado Papa Pio XII. Tá? E foi propositalmente mudado, tá? Para esse sinal aqui ao contrário. Tá bom? O Fernando pergunta: fazer o sinal da cruz ombro a ombro não quebra o fluxo energético? Não, pelo contrário. Ele está formando um vórtice energético. Exatamente. Ele enlaça do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul. Ele enlaça o microcosmo dos homens, esse sinal da cruz. Ele permite que se forme esse microcosmos homem, né? Se assemelhando a esse outro símbolo que é a estrela microcósmica. Eu vou aproveitar e vou fazer a estrela microcósmica aqui. Vocês não vão conseguir ver meus pés, porque a câmera aqui não chega. Se eu baixar a tela do notebook, vocês não vão ver minha cabeça mais. Então imagine o seguinte, olha só. Observem, hein? Mão direita sobre a esquerda, braços em aspas sobre o peito, ali como o Tutankhamon. Nessa posição, eu vou abrir os braços ao mesmo tempo que eu vou abrir a perna esquerda, formando uma estrela. Tá? Eu estou com as pernas abertas, os braços abertos, formando um pentagrama. Depois eu vou mandar para vocês no grupo essa imagem aqui, eu tenho ela printada, tá? Então você abre os braços e as pernas, você leva as mãos até em cima, tocando as palmas das mãos, volta os braços na posição original e fecha os braços junto com a perna esquerda.
e faz a persignação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Sacratíssimo Tetragramaton. Essa é a estrela microcósmica. Existe uma outra estrela microcósmica também entregue pelos mestres para proteção. Para os mais antigos aqui, ou que já são de segunda câmara, sabem a qual estou me referindo. Eu vou fazer aqui, mas ela é mais difícil de ensinar e de fazer, por isso eu prefiro ensinar a primeira que eu fiz agora. A outra é com mantra, faz assim: Krim, Krishnaya, Govindaja, Gopijana, Vadyavaja, Swaha. Então, já é mais complicadinho. Isso aqui a gente vai ensinar na segunda câmara, tá bem? Mas só para o pessoal que já conhece saber que realmente existe a outra estrela microcósmica também para proteção. Então, quando eu faço a estrela microcósmica antes de sair de casa, o mestre Samael, contam os que conviveram com o mestre Samael, ele não saía de casa sem fazer a estrela microcósmica para os 4 pontos cardeais. Para os 4 pontos cardeais, imagina só. E era o corpo físico de um Logos de Marte, um arcanjo. Então, imagine nós, né? Imagine eu, pelo menos. Então, antes de sair de casa, fazer estrela microcósmica. Se você quiser, antes de dormir, principalmente o pessoal que tem sonhos pesados, pesadelos, faça estrela microcósmica antes de dormir. Você vai falar em público, vai falar, vai dar uma palestra, vai apresentar um produto, um serviço. Faça o sinal da estrela microcósmica para se proteger. Gente, aqui foram semana passada e hoje foram as primeiras letras, ou a introdução ao estudo da teologia e magia prática. Tem muita coisa para a gente estudar, para a gente conhecer. Eu convido a vocês que mantenham o entusiasmo, mantenham a disciplina. E a gente sabe que o mundo oferece muitas distrações, né? E dedicar essa 1h30, às vezes 2 horas, uma vez por semana, a gente sabe que cada vez é mais louvável, cada vez é mais digno de parabéns, de felicitar pela força de vontade, pela tenacidade, pela continuidade de propósito. E eu posso dizer a vocês que está apenas começando. A primeira câmara é apenas a ponta do iceberg. Tá? Temos muitos outros estudos para fazermos ainda juntos. Perguntas? Fique à vontade. Agradeço aí pelo pronome de tratamento mestre, mas, por favor, pode me chamar só de Alexandre. Senão daqui a pouco vão estar dizendo por aí que o Alexandre se intitulou mestre aí, complica para o meu lado. Mas agradeço, tá, Emily? Alonga até embaixo do umbigo, pois o filho está no vento, certo? Emily, energeticamente, o plexo solar tem íntima relação com o centro emocional, com o átomo do filho. Porém, o mestre Samael ele deixa claro que o filho ele só pode nascer a partir da transmutação sexual. Então, que os átomos crísticos estão depositados nas gônadas sexuais femininas, nos ovários e na próstata masculina. Então, o mestre diz que e vai ser o tema daqui a 2 semanas. Semana que vem, iniciação, daqui a 2 semanas, nós vamos falar sobre os 3 aspectos do Cristo. Nós vamos falar sobre o Cristo histórico, sobre o Cristo cósmico, ou segundo Logos, binar, e sobre o terceiro aspecto do Cristo, que é o Cristo íntimo. E nós vamos ver o Cristo em substância, que está relacionado com as glândulas sexuais. Tá aí, Eliane, tá bom. Todas as pessoas que ensinam são mestres. Então tá bem. Partindo desse pressuposto, todos aqui somos mestres. Agradeço aqui a mestra Eliane, a mestra Emily pela gentileza, pelo carinho.
Tá bem, gente? Alguma pergunta aqui sobre o que foi falado semana passada, foi falado hoje? Gente, leiam aquela apostila, aquele protótipo de um livro, de um livreto que a gente está trabalhando aí para trazer um pouco mais sobre teologia e magia prática. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, pode ser que eu esteja trabalhando ou eu esteja descansando, mas eu respondo, sempre respondo. Não costumo deixar ninguém no vácuo, tá bem? Esses dias alguém falou assim para mim: ai, Alexandre, eu vi você online, mas você não abriu a minha mensagem no WhatsApp. O que é que acontece? Porque eu só abro a mensagem do WhatsApp quando eu vou responder. Entende? Porque se eu abrir a mensagem só para ler, pode acontecer depois de eu esquecer de responder. Então, eu deixo ela ali pendente para abrir quando eu for responder. Tá bem? Mas sempre vai ter uma resposta. Gente, vamos fazer uma nova divulgação. Vamos abrir uma turma nova de gnose em setembro. Vamos abrir uma turma online e vamos abrir uma turma presencial em Porto. Tá bem? Então, eu vou em breve passar a data para vocês direitinho, os dias da turma presencial e da turma online. Tá bem? Online para toda a região de Portugal e extensiva aí ao Brasil, né? Uma turma híbrida. Então, já fiquem atentos aí para convidar, quem tiver pessoas para convidar, pessoal de Porto, convidar o pessoal para uma presencial. Eu vou fazer uma enquete aí com a turma do Porto, né? Anabela, a Maria, Judite e tantos outros. Vamos fazer uma enquete qual o melhor dia que vocês acham para a gente fazer uma abertura, uma turma presencial. O Anthony, que está em Braga, mas também está próximo aqui da gente. O Fernando, eu nunca lembro onde o Fernando está. O Fernando e o João, que estão aqui. A Emily, eu sei que está lá para a região do Algarve, ou é. Ah, Figueira da Foz, a Maria, é verdade, Figueira da Foz. Isso, Alentejo, estava querendo lembrar o nome Alentejo. É isso. Ah, me perguntaram pelo Christian, o Christian já está em Portugal, ele está trabalhando e residindo por enquanto em Santa Maria da Feira. Estive lá com ele essa semana. Era Barcelos, mas aí a empresa mudou a hospedagem dele, ele está em Santa Maria da Feira. Tá? Então vai estar conosco. Isso, Emily. Alentejo é norte, acho que é sul, né? Fernando está no Alentejo também. Olha, temos que abrir um grupo no Alentejo, hein? Distrito de Beja, Conselho de Metola Sul, isso mesmo, sul. Tá. Vamos abrir uma turma aí no Alentejo, quanto antes. Abrir um centro de estudos aí. Tá ótimo, gente. Então, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma. Ampliar alguma coisa? Fica à vontade. Contrário, daqui a pouco, às 19 horas, estarei na turma das 19 horas com o tema O Raio da Morte. Quem quiser recapitular, fica à vontade. O que é a Emily falou? Tem Alto Alentejo e Baixo Alentejo. Ah, tá bem, entendi. Isso, antes havia o grupo em Évora, na época do Christian. Infelizmente esse grupo foi desativado. Fernando pergunta: as conjurações podem ser feitas com outras orações ou vocação da chama violeta? Eu desconheço. Desconheço. O Christian está bem pertinho de mim. Pois é, Judite, eu comentei com ele, inclusive, que vocês estão próximos. Eu falei isso para ele. Comentei isso com ele, que vocês estão próximos. Gente, alguma dúvida? Do contrário, tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado pela presença de todos. Deixa eu só parar aqui a gravação rapidamente.